Vamos conversar sobre os 10 anos de Bereana barra Igreja da Vida, né? Eu já tenho 18 anos de igreja, me converti, eu posso dizer assim, em 2004, mas após o tempo de discipulado, já com uma certa maturidade, nós vivenciamos um momento de transição que culminou na saída do pastor Miranda e a chegada do então missionário Orlando e Camila. Para nós que estávamos aqui, era um momento de, pelo menos para mim, de esperança, né? Para aquele projeto que já nascia no nosso coração, de entender que Parnaíba tinha algo, que Deus tinha algo muito forte para Parnaíba. E isso de fato se consolidou. A princípio, eu vivenciei um momento assim de muita, vamos dizer assim, passei um tempo experimental, vamos dizer assim, né, de estar conhecendo os pastores, né, que queriam me pastorear naquele momento, e até mesmo de conquista também, tanto deles para comigo como eu para com eles, né, de confiança e de tudo. E em 2012, eu creio que o start nas nossas vidas foi o reencontro, né, que foram 12 irmãos que foram para o reencontro. E falando particularmente, na minha vida, o reencontro ele trouxe uma restauração ministerial, trouxe uma restauração de sonhos. Eu pude outra vez enxergar o que Deus tinha para fazer na minha vida e através da minha vida. E logo após o reencontro, a gente já veio com as células. Eu tive a oportunidade de participar de uma das primeiras células como auxiliar. Dessas primeiras células, vieram outras, né? Vieram outras, inclusive a minha, e ali eu pude vivenciar todo aquele processo que a visão celular proporciona para as pessoas, que é um processo de você liderar, de você cuidar, né? De você vivenciar mesmo o que é pastorear vidas. E também me foi, após um ano, confiado a liderança do Ministério de Louvor da igreja, no qual nós estamos liderando até hoje. Hoje já supervisionando equipes, não mais liderando à frente, mas esse processo foi muito importante porque nós vivenciamos momentos que nós não tínhamos mais de uma equipe de louvor na igreja. Eu já vivenciei situações que só eu tinha que tocar, né, sozinho ali, e hoje a gente tem algumas equipes na igreja e nós conseguimos trabalhar com escalas e tudo. Isso é uma grande vitória na área da arte, na área do louvor. Não tínhamos ministério de dança, temos hoje ministério de dança, também bem consolidado. Então, em matéria de artes, esses 10 anos foram muito, a gente foi muito trabalhado, a gente foi buscando cada vez se capacitar mais, a questão espiritual foi muito importante, muito trabalhada esses 10 anos, e também a questão da organização, de buscar sempre a excelência, de buscar técnica, de buscar ter um equipamento melhor, ter uma equipe melhor, ter uma comunicação melhor com a igreja. Então, tudo isso foi trabalhado de diversas maneiras diferentes, em reuniões de liderança, em congressos, em lugares que a gente viajou para conhecer, para aprender, né? Então, na matéria que é uma área que eu estou até hoje, que é a música, a gente tem evoluído muito, né? Hoje eu posso dizer que hoje eu estou mais tranquilo em relação à equipe que nós temos, porque nós temos uma equipe com bastante líderes, né? As pessoas, eles fazem a coisa andar sozinha, acontecer. Também eu fiquei responsável, no caso, a gente começou a trabalhar a visão celular, veio o primeiro encontro e a gente teve a oportunidade de assumir. Nós assumimos o ministério relacionado aos retiros espirituais da igreja, primeiro o encontro, a partir do 7º encontro. Eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os encontros da igreja até hoje, né? Já fizemos, acho que o 17º encontro, e a gente pôde ver, como nós sabemos, né, como igreja, que o encontro ele é um retiro espiritual que ele tem, assim, a capacidade de transformar vidas. E nós podemos, nesse processo de 10 anos, ver muitas vidas sendo transformadas através da palavra de Deus, através da oração,
da imposição de mãos, né, que acontece em um lugar como um retiro espiritual, do que no caso a gente chama de encontro com Deus, né. Também a gente pôde assumir recentemente também o Reencontro, que é um retiro espiritual direcionado mais para líderes. E lá, se você já tinha, almejava alcançar vidas, no Reencontro você consegue receber de Deus assim uma motivação, uma capacitação para que você possa prosseguir nesse processo aí do seu chamado, né? Também a gente passou 4 anos liderando a rede de jovens, e eu mais a Maria Helena, mais a Jennifer, nós podemos vivenciar uma experiência incrível, porque normalmente nisso a gente sempre dá ênfase à capacidade de administração do nosso pastor, direcionamento de Deus para ele, porque não é normal você colocar 3 pessoas para liderar uma rede de jovens, 3 pessoas totalmente diferentes ali, e apesar de nós sermos amigos há muito tempo, mas nós éramos diferentes. E nas nossas reuniões a gente conseguia obter sucesso em tudo que a gente fazia ali, enquanto vivenciamos aquele tempo que a gente se chamava de tripé, né? E com isso veio as redes temáticas, viagens, retiros, lazer, congressos, conferências, e a gente ali sempre... muito difícil de se fazer cada coisa dessa, mas, porém, nós sempre tivemos nossos jovens cooperando, a gente sentia que eles, tudo que a gente colocava como ideia, eles topavam e estavam conosco, né? E isso fazia com que a gente, motivasse a gente a fazer muito mais. Então, nós passamos esses 4 anos liderando a Rede de Jovens. A minha experiência com a Rede de Jovens foi, eu digo assim, muito incrível, porque foi um tempo de muita busca do Espírito Santo, porque nós tínhamos vigílias, e o que me chamou a atenção é que os jovens, eles não gostam só da festa, da zoada, da brincadeira, da balada, vamos dizer assim, né? Mas eles gostam também muito de orar, e eu posso dizer que isso é uma característica dos jovens parnaibanos, não só da Igreja da Vida, mas também eu vejo que Parnaíba como um todo. Conheço outras experiências de outros líderes de jovens que a gente pôde se comunicar durante esse tempo, que eles também vivenciam essa questão muito considerável da oração na igreja e dos jovens quererem orar. E isso é muito importante. O que eu espero e almejo é que todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus prometeu através de nós e também dos inúmeros homens de Deus que já passaram por essa cidade, que estão nessa cidade, que todas essas palavras proféticas se cumpram e se cumpram. Eu quero poder dizer que eu provei e vi, né? Eu quero ver isso acontecer, eu quero que Deus me dê essa oportunidade de ver essas promessas se cumprir nas nossas vidas, essas promessas se cumprir na cidade de Parnaíba. Nós continuamos crendo que a cidade de Parnaíba é um celeiro de missões, nós continuamos crendo que a cidade de Parnaíba é uma cidade próspera, que é uma cidade que vai enviar muitos e tem uma capacidade de crescimento incrível. Nós sabemos que as lutas são grandes, porém nós confiamos nas promessas de Deus e confiamos no Deus que nós servimos. Bom, já são 10 anos de Igreja da Vida, Bereana, e quando eu olho para trás eu vejo a mão de Deus, eu vejo o poder de Deus, eu vejo a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Antes do pastor Orlando chegar, nós tínhamos ficado com o pastor Miranda 3 anos, os 3 últimos anos do ministério do pastor Miranda. E foi um tempo de consolidação, porque eu me converti durante o ministério do pastor Miranda, a pastora Joelma, e foi um tempo onde nós fomos muito consolidadas no Evangelho, né? Eu e minha mãe. Até então a gente não conhecia, eu particularmente era nova convertida e precisava daquele discipulado bem próximo, como foi o do pastor Miranda e da pastora Joelma. E foi um tempo muito, muito importante para mim, enquanto filha de Deus, enquanto serva. E quando o pastor Miranda falou que iria embora, eu fiquei um pouco receosa porque era algo muito novo para mim, né? Até então eu só tinha tido um pastor.
e ele disse, eu estou indo embora e vai vir outro pastor, um missionário. E eu fiquei com o meu coração assim apertado, eu perguntava a Deus, Deus, mas o que será de nós? Como vai ser isso, né? E à medida que os anos foram se passando, nós fomos percebendo que o pastor Orlando e a pastora Camila, eles sempre priorizaram a palavra de Deus, a conduta voltada para a verdade do Evangelho, sabe? Buscaram sempre se posicionar com relação àquilo que o Senhor quer de nós. Então, nós fomos nos aproximando, criando vínculo, e de início, o pastor nos chamou, me colocou como líder de célula, que hoje a gente denomina de GV, e eu perguntava assim a Deus, Deus, eu não sei cuidar de gente, eu não sei cuidar de ninguém, eu sei cuidar mal de mim. E eu ficava naquela, mas é impressionante como o Espírito Santo de Deus, ele nos prepara, ele nos capacita, e a minha descendência começou a crescer, começaram a vir meninas de todas as maneiras possíveis, e a descendência começou a crescer, se tornou uma das maiores descendências da igreja, e as meninas iam para o encontro com Deus, iam para reencontro, ganhavam outras vidas. Nós chegamos a ter cinco células na descendência, e cada vez crescia mais, e eu olhava para a minha incapacidade, e olhava e pensava, eu digo, realmente é Deus que está fazendo isso, né? E a igreja crescia, as células se multiplicavam, as pessoas vinham, os jovens vinham, e a gente via que era algo que nós nunca tínhamos vivido até então, e era um sonho. Era um sonho de Deus que estava sendo concretizado naquela igreja. Porque mesmo eu sendo jovem ali e nova convertida, não tinha muito ainda coisas em Deus ainda, não tinha muita maturidade ainda. Eu ouvi muitas pessoas falarem, olha, essa igreja já recebeu muitas palavras proféticas. Essa igreja vai ser a maior igreja dessa cidade. Deus vai levantar essa igreja para fazer algo novo, algo extraordinário. E a partir daqueles dias, daqueles momentos, daqueles anos, das conferências, dos congressos, das palavras dos convidados, dos palestrantes, preletores, que vinham até a igreja e lançavam aquelas palavras de Senhor, o Senhor tem algo extraordinário para fazer aqui. E as meninas foram chegando, a descendência e tudo, e fomos fazendo reencontro. O reencontro de 2012 foi algo muito especial para mim, porque eu não tinha vivido coisas espirituais ainda, tanto quanto eu comecei a viver a partir daquele ano. Eu me lembro que tinham em torno de 100 pessoas naquele sítio, e quem pregou foram só pastores. E Deus falava coisas extraordinárias para nós ali, e era uma unção poderosa, era algo extraordinário. E eu pensei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vivi isso na minha vida. E a partir daquele momento as coisas começaram a acontecer, a mudar. E nós fomos colocados como líderes de jovens, eu, Jefferson e Jennifer. E é interessante porque quando o pastor me chamou, eu já sentia no meu coração Deus falar que ele iria me usar para falar com os jovens. E quando ele me chamou, eu senti algo muito, muito bom dentro de mim. E foi um tempo muito precioso, porque eu não somente aprendi com os jovens, eu não somente cuidei dos jovens, mas eu aprendi muito com o Jefferson, aprendi muito com a Jennifer. Nós éramos conhecidos como tripé, e nós éramos realmente pessoas totalmente diferentes. Mas a gente se encaixava num propósito. A gente se completava, sabe? Cada um era de um estilo, de um jeito. O Jefferson ficava com a parte espiritual da coisa, a Jennifer com a parte dinâmica e eu com a parte organizacional. Mas nós nos dávamos muito bem. Claro que tinha desentendimentos, mas foi algo muito especial e que eu louvo a Deus porque foram congressos em que a gente recebeu do Senhor, foram conferências, foram vigílias, foram redes, foram reuniões, foram momentos de extremo aprendizado, de extrema intimidade com Deus, de extremo conhecimento dos propósitos do Senhor para a nossa vida. E depois vieram as escolas da igreja, em que eu fui diretora também, e
ministro de louvor, ainda hoje estamos lá ministrando louvor, que é uma coisa que me deixa extremamente feliz, eu me sinto muito bem quando eu estou no altar ministrando para o Senhor. E é muito interessante como Deus vai nos direcionando, porque hoje eu estou à frente do ministério chamado Rede Vida Abundante, que é um ministério de ação social, que eu nunca pensei em trabalhar com ação social na igreja. Se foi uma coisa que eu nunca pensei, foi trabalhar com ação social. Eu pensava em ministrar louvor, em cuidar dos jovens, cuidar de vidas, mas a ação social nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça. E o pastor nos chamou e nos colocou à frente do ministério. E eu digo para vocês que é uma coisa que tem sido um alento para o meu coração, para a minha alma, porque o Senhor tem despertado dentro de mim e dentro de todos aqueles que fazem parte do ministério um amor, uma compaixão e um zelo pelos irmãos que não somente estão na igreja, porque esse ministério ele trabalha assistindo os irmãos que estão na igreja que precisam de uma atenção maior, mais efetiva, mas também com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que moram na rua, que passam por algum problema. A gente dá amparo a famílias, a crianças, a jovens, inclusive. Nós abrimos um GV no Mendonça Clark, e até o final desse mês a gente vai estar também abrindo outro de mulheres, e também em uma casa de recuperação chamada Casa das Samaritanas, que é para mulheres que vivem em situação de abuso, né? E o Senhor tem feito coisas extraordinárias. Eu me surpreendo, porque eu nunca... É interessante isso, porque em 2010, quando eu fiz meu encontro com Deus, meu Peniel, eu não imaginava que Deus iria fazer o que Ele já fez hoje, até hoje. Sabe, nesses 10 anos, a gente olha assim, passou muito rápido. Mas foram coisas extraordinárias. E eu louvo a Deus pela misericórdia dEle, pela vida do pastor Orlando, da pastora Camila, da sua família, porque eles têm nos ajudado nessa caminhada, têm nos pastoreado, nos discipulado. E eu gostaria muito de deixar aqui o meu muito obrigado por esses 10 anos. E creio sim que coisas extraordinárias virão, que as promessas que foram declaradas, profetizadas, que o Senhor tem falado a cada um de nós, inclusive ao pastor Orlando, ele sabe que Deus tem falado muitas coisas a ele, que vai cumprir, eu creio muito nisso. E eu quero fazer parte disso, assim como a gente já tem feito até aqui, esses 10 anos. Muito obrigada. Boa noite, graça e paz, amada igreja. Hoje eu vim falar sobre os 10 anos, sobre o pastoreio do pastor Orlando e pastora Camila. Eu sou suspeita em falar sobre esse casal maravilhoso que Deus nos deu há 10 anos atrás. A gente já vinha de 3 anos do pastor Miranda, né? E quando esse pastor chegou, a gente abraçamos a causa deles também. Então, gente, o que eu posso falar? Eu quero falar assim de uma característica específica, porque eu sei que os outros já falaram tudo. Então, eu quero falar de uma característica que eu admiro muito no pastor Orlando. Chama-se ousadia, visão. Ele é um homem altamente visionário. De poucas pessoas que eu conheço com uma ousadia tremenda. Eu que faço parte das finanças, sei o quanto ele é ousado nesse sentido. Ele já chegou inovando. A gente praticamente não tinha dinheiro para nada. A igreja com poucos membros, tinha nem 40 membros quando ele assumiu. E assim, a dificuldade financeira bem grande, ele já começou logo a construindo, sem dinheiro, e Deus foi mostrando para ele. Eu nunca vi um homem tão abençoado quanto o pastor Orlando. Esses 10 anos que eu estou com ele à frente das finanças dessa igreja. Porque a gente sabe que as dificuldades são grandes. As pessoas, nós não temos grandes empresários, nós não temos pessoas ganhando tanto dinheiro na nossa igreja. E ele agora, com a Igreja da Vida, meu Deus, não tem nem 2 anos, a Igreja da Vida, o que ele já conseguiu fazer desses 2 anos, só uma pessoa muito ousada. Às vezes eu gosto de brincar com ele e dizer, pastor, o senhor é o tipo de homem que se o senhor jogar num precipício, o senhor sabe que Deus está lá embaixo para lhe amparar. Porque eu nunca vi uma pessoa para se jogar tão em algum projeto e ser tão bem sucedido. O pastor Orlando é um homem muito bem sucedido. Onde
Onde ele pisar a planta dos pés dele, ele vai ser sempre um homem bem-sucedido. Deus é com ele, é um homem de Deus, sabe? E assim, uma característica linda, como eu volto a repetir, essa da ousadia, porque não é fácil, né? Eu conheço, como eu digo, eu não conheço, assim, nas minhas relações, uma pessoa tão ousada como o pastor Orlando. Isso aí, para mim, é uma característica admirável, viu? Porque a gente sabe, se a gente for olhar pelos olhos humanos, não fazia o que ele fez. Só um homem mesmo com visão. E um homem que teve visão de ir para outras igrejas, conhecer. Eu tive o prazer de compartilhar com ele de algumas viagens. A gente ia a algumas igrejas, sabe? Ele sempre procurando inovar, trazer coisas novas para a nossa igreja, novas visões, novas ideias, sabe? Então, assim, é um homem admirável. Então, eu sou muito feliz em fazer parte dessas primícias. Eu sempre digo, eu tenho um prazer enorme em fazer parte das primícias do pastor Orlando. Primeiro que conheceu ele, fui assim, uma das primeiras pessoas que ele foi na minha casa. Então, assim, pastor Orlando, pastora Camila, são meus pastores e são meus filhos e são meus pais, sabe? É assim, sem nem explicar assim, a nossa relação. Então, eu digo, eu sou suspeita em falar qualquer coisa que se refira a esse casal que está à frente da nossa igreja, agora com a Igreja da Vida, um projeto lindo, maravilhoso, que eu amo de estar com eles e enquanto Deus permitir, eu quero estar sempre com eles. Que Deus abençoe eles sempre nessa caminhada, onde eles estiverem. Eu sei que Deus está com eles e eles vão ser bem-sucedidos, porque onde ele pisa a planta dos pés dele, ele é um homem que sabe fazer. E obrigado, Igreja da Vida, pastor Orlando, pastora Camila, por esses anos maravilhosos que nós passamos juntos. Sabemos que tivemos dificuldade, tivemos lágrimas, claro que houve, né? Mas também houve muitos risos, muitas alegrias. Amém. Graça e paz, amada igreja. O meu nome é Jennifer e eu já estou dentro dessas mais de 3 décadas, 25 anos, fazendo parte desse ministério da Igreja Batista Nacional aqui em Parnaíba e tive a oportunidade de acompanhar 3 ministérios dentro dessas 3 décadas. Pastor Miranda, pastor Cristino e pastor Orlando. Com o pastor Cristino foi ali bem na minha infância ainda, quando ainda criança, eu tive essa oportunidade de estar perto dele até o início da minha adolescência e aprender sobre Cristo, quem era Cristo, o que era andar nos caminhos do Senhor, me fortalecer na palavra. Eu aprendi tudo isso com o pastor Cristino, enquanto ele estava conosco aqui na Igreja Batista. E logo depois, já na minha adolescência, acompanhei o ministério do pastor Miranda, onde eu pude aprender com ele, com a pastora Joelma, sobre o Espírito Santo e me aprofundar mais na presença de Deus, né? E crescer como igreja, como um todo, como igreja, mas principalmente individualmente, eu e o Espírito Santo de Deus, através desses ensinos, já com o ministério do pastor Orlando e a pastora Camila, que são esses 10 anos que nós estamos comemorando aqui, e agora a Igreja da Vida, né? Eu aprendi muito sobre liderança. Então, a parte que mais me impactou veio consolidar tudo aquilo. A parte da infância que eu tinha aprendido com o pastor Cristino, a crescer na palavra, e depois com o pastor Miranda sobre aprofundar no Espírito Santo, e com o pastor Orlando eu vim exercer tudo isso que eu tinha aprendido durante essas décadas, e foi ele quem deu essa oportunidade para que eu viesse a exercer liderança, como líder de célula, como líder de jovens, e liderando ali a juventude durante 4 anos, né, com o Jefferson e com a Maria Helena, e creio que até agora foi um dos melhores ministérios de jovens que nós tivemos durante essas 3 décadas. Posso me orgulhar de dizer isso, e tenho certeza que os jovens que estão aqui conosco, estão me assistindo essa noite também, apoiam essa ideia. E torço para que o pastor que está à frente desse ministério de agora possa crescer e ser muito maior do que a gente já foi.
e que esses 10 anos seja apenas o início de muito mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É isso. Olá, igreja, graça e paz. Eu venho aqui com o meu coração cheio de alegria, muitas lembranças, muitos fatos, muitas histórias. Nós temos, assim, ao longo desses 10 anos, nós temos muita coisa para contar, para compartilhar. Eu sei que um vídeo não é suficiente. No dia 1º de junho de 2012, chegaram a Parnaíba, né? A família Diniz, eu, Orlando, Azaf, a Zileia. Até a mamãe veio com a gente nessa viagem. Eu vim chorando, com medo, sem saber nada acerca dessa cidade. Eu só conhecia Parnaíba de passeio, né? E eu havia vindo poucas vezes a Parnaíba. Então nós chegamos aqui, viemos para essa cidade desconhecida de vida, né? Nós conhecemos só por passeio, férias, feriados. E naquele primeiro dia, chegar àquela casa diferente da casa que nós estávamos acostumados a morar, da cidade que nós estávamos acostumados a morar, foi muito desafiador. Eu passei 1 ano chorando em Parnaíba. O primeiro ano foi muito difícil. Eu vivi muitas crises, uma crise pessoal, né, sem saber exatamente o que era que Deus queria para a minha vida. Eu tive uma crise, afetou o nosso casamento, nós estávamos um relacionamento bem difícil, porque a gente lidava com os sonhos pessoais, né? Então o Orlando sempre sonhou com o ministério, embora eu também sonhasse, eu achava que eu não estava pronta e nem apta para assumir o ministério tão jovem e tão repentinamente. Então nós iniciamos esse projeto. Eu lembro de fazer orações bem difíceis, dizendo: Deus, ajuda a gente a fazer isso, porque a gente não sabe fazer. 17 pessoas naquela época era a quantidade de membros que nós tínhamos na nossa igreja. E eu vinha de uma igreja que tinha, sei lá, quase 2.000 pessoas. E a gente cuidava, né, eu pessoalmente, de cerca de quase 500 moças. 250, perdão, moças. Então foi muito difícil chegar e lidar com a realidade de 17 pessoas, sendo que a maioria era senhoras. E eu também cuidava mais de moços, de jovens. E eu tinha 26 anos, então lidar com senhoras não era tão simples para mim, não foi fácil, foi muito desafiador, muito difícil. Por muitas vezes eu me senti inapropriada, né, assim, não pronta para aquilo. E o tempo foi passando e Deus foi mostrando que a obra é dele e ele capacita a gente para fazer aquilo que ele quer. E ao longo desses 10 anos eu fui vendo muita coisa, muitas mudanças. Começamos mudando o nome da igreja, aí mudou o estilo, né? Quando nós começávamos no início, os nossos cultos, nós não tínhamos louvor, nós tínhamos uma irmã que cantava nas quartas-feiras, né? E ela ia no gogó mesmo ali. E Deus foi dando graça, foi acrescentando. Eu consigo me recordar de etapas, de fases, de momentos. Então eu lembro de uma fase que a gente foi crescendo de comunhão, né? A gente fazia almoços nos domingos na igreja. Os batismos era realmente assim um tempo da gente ir para um lugar, sentar, conversar, almoçar todos juntos. Eu lembro das orações, das vigílias, do tempo que a gente crescia buscando a Deus. Eu lembro do início dos encontros, né, dos encontros com Deus, onde nós iniciamos as vigílias para encontros, os próprios encontros, de como era bonito ver aquelas chegadas, né? Quando nós reuníamos assim 50 pessoas, nós íamos para casa felizes. Foi um tempo de muita escassez financeira. Nós vivíamos assim dias muito difíceis mesmo. E Deus foi nos ensinando que a cada culto era um milagre novo, a cada reunião era um milagre novo, e nós fomos experimentando, né? O Senhor nos abastecendo, suprindo as nossas necessidades. E hoje eu olho para trás e vejo como foi importante cada perda, cada recomeço, cada lágrima, cada dor,
cada despedida. Então, ao longo desses 10 anos, nós não somente abraçamos aqueles que chegaram, nós também choramos muito nos despedindo daqueles que se foram, né? Quando nós iniciamos o ministério com células, né? As nossas células começaram, eu lembro quando foi uma explosão. Nós chegamos a ter 52 células e era muito alegre, né? Nós tínhamos cultos muito felizes. E sabe, irmãos, é bonito ver isso da igreja. É como a nossa casa, a nossa família. Tem época da nossa família que as crianças são pequenas, que fica tudo bagunçado. A gente não consegue manter a nossa casa organizada por muito tempo, porque crianças pequenas, elas bagunçam, elas mexem, elas tomam muito nosso tempo. E depois elas vão crescendo. E dizem que quando eles crescem, ficam adultos, a casa vai esvaziando. E a igreja, a gente consegue, ao longo desses 10 anos, embora seja pouco tempo, não seja tanto tempo, mas a gente consegue ver essas fases. Fase de muito crescimento, fase de onde a gente, né, algumas pessoas iam embora, elas precisavam voltar, porque nós tínhamos muitos jovens universitários e muitos terminavam seus cursos e voltavam para as suas cidades. Nós começamos a perceber que aquela empolgação, o ânimo, aquela fé de começar um ministério, por exemplo, uma célula, com o tempo aquilo vai diminuindo, vai exigindo uma fé mais amadurecida. E nós conseguimos perceber essas mudanças, né, no nosso ministério ao longo desses 10 anos. Mas eu estou aqui para dizer que valeu muito a pena. Foram 10 anos de muita alegria, foram 10 anos de muito sucesso, né? A gente consegue perceber que muitos cresceram. Eu me lembro de pessoas que chegaram na nossa igreja muito crianças e hoje já são pessoas já adultas, né? Crianças que chegaram com 10 anos e que hoje já estão adultos. Então nós estamos assim muito felizes por ver o crescimento, a expansão, o amadurecimento da obra do Senhor. A igreja do Senhor está assim amadurecida, né? Nós estamos agora em um outro tempo, em outra fase, em uma outra estação. E eu creio que os próximos 10 anos vão ser ainda melhores, mais felizes, mais frutíferos, mais saudáveis. Uma igreja saudável e que alcança a cidade, que alcança pessoas e que cumpre realmente o que Jesus disse que nós deveríamos fazer, que é alcançar o perdido, que é alcançar o necessitado, que é buscar aquele que não conhece a Deus. Que a Igreja da Vida brilhe nos próximos 10 anos ainda mais, que ela reflita realmente quem Deus é e que a gente se expanda, alcance outros espaços geográficos. E nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus por essa nova temporada. Muito obrigada, Igreja da Vida. Muito obrigada ao meu marido, pastor Orlando, que tem sido esse suporte para mim ao longo desses 10 anos. Muito obrigada aos meus filhos, aos discípulos, às irmãs, os irmãos. Muito obrigada. O meu coração é gratidão por cada um de vocês. Que Deus nos dê graça para continuarmos nessa caminhada, fazendo a vontade dEle, fazendo o querer dEle. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Chegamos em Parnaíba no dia 1º de junho de 2012. Nós viemos com missionários enviados pela Igreja Batista Nacional Bereana, pastoreada pelo pastor Luiz Gonzaga. A igreja que eu me converti, que eu entreguei a minha vida a Cristo com 17 anos, a pastora Camila tinha 14, já um mês para completar 15 anos de idade. E nós passamos aí adolescência, juventude, muito envolvidos com as coisas de Deus, participando de todo o avivamento que aconteceu naquela igreja no início dos anos 2000. Com a chegada do encontro com Deus, da visão celular, da primeira equipe de 12, onde o pastor Luiz Gonzaga fez o convite para que eu fosse um dos seus 12 e a pastora Socorro convidasse a pastora Camila para ser uma das 12 dela. E desde então nós começamos a focar no ministério, também estudando, crescendo, progredindo em outras áreas das nossas vidas, mas confiante no chamado de Deus. Nós começamos a desenvolver o trabalho em célula
E naquela época, Deus nos deu a graça também de liderarmos a rede de jovens, os jovens lá da igreja. E nós tínhamos líderes muito atuantes naquela época. Eu tinha 31 células, nós chamávamos de células, hoje nós chamamos de GV na nossa igreja. E a pastora Camila tinha 24 células, e nós tínhamos em torno de 550 pessoas nas nossas descendências. E era bem provável que nós pastoreávamos, cuidávamos de cerca de 1.500 jovens e adolescentes. Foi uma época que a igreja cresceu muito. A capacidade da Bereana talvez fosse de 600 pessoas sentadas, e nós tínhamos 4 cultos aos domingos. E isso foi muito evidente do ano de 2010 ao ano de 2012. E foi um ano que eu comecei a focar também na minha vida profissional. Já tinha encerrado o Seminário Teológico Batista Nacional, comecei a ser professor daquele seminário, já tinha terminado a minha graduação em Física, já em 2005, e tinha começado um mestrado pelo Instituto Federal do Piauí, mestrado na área de Física. E estava sonhando com outras coisas. Tinha recebido o convite de um amigo de longa data, Vilton Soares, para nós abrirmos uma escola em Teresina. Então, o meu foco estava no ministério, mas também no crescimento profissional. Mas no dia 1º de março desse mesmo ano, de 2012, nós recebemos a visita do nosso pastor. E ele falou que sentia no seu coração que nós seríamos enviados para assumirmos uma igreja e perguntou se nós estávamos dispostos a ir. E eu perguntei para ele: pastor, aonde é? Aí ele disse: eu não posso dizer agora. Hoje eu entendo, porque o pastor Miranda ainda não tinha comunicado à igreja. E aí, naquele dia, o pastor foi embora e nós ficamos pensando: para onde o pastor vai nos enviar? E nós falávamos algumas cidades. E nós também não tínhamos dito nem sim nem não. Naquela mesma semana, ele tinha nos dado um mês para pensarmos. Naquela mesma semana, ele nos liga, e era ceia, era um domingo pela manhã, pedindo que nós fôssemos à igreja, que ia anunciar à igreja que nós seríamos enviados como missionários. E como ele tinha nos dado um mês, a gente não comunicou meus pais, a gente não comunicou minha sogra. Ele disse: pois corre, fala com eles e volta e venham para a igreja. Aí eu conversei com os meus pais, e que entenderam. Nós estávamos preocupados como seria a reação deles. Conversamos também com minha sogra, que entendeu também, que incentivou. Me recordo bem das palavras da minha sogra. E fomos à igreja. E era um dia de ceia. O pastor nos chama no altar, comunica à igreja que estaria nos enviando. E até então a gente ainda não sabia qual era o local. Mas assim que o pastor Luiz Gonzaga veio a Parnaíba, fez uma assembleia com o pastor Miranda e a igreja, comunicando à igreja a saída do pastor Miranda, ele retornou a Teresina e nos comunicou também que seria a Parnaíba. Não foi fácil, porque eu passei o mês de maio vindo todas as semanas sozinho para Parnaíba, e a pastora Camila cuidando do nosso filho, que ainda ia fazer 1 ano. Até que chegamos aqui definitivamente no dia 1º de junho de 2012. Chegamos nessa cidade com a perspectiva de que iríamos crescer tanto quanto crescemos em Teresina. Mas encontramos uma igreja que não tinha muitos jovens, que tinha pouquíssimos jovens. Nós tínhamos 17 pessoas na igreja e talvez 4 eram jovens. E a vida inteira nós trabalhávamos com jovens.
E como adaptar esse período de maturidade, de você agora pregar para homens, mulheres, e você não está mais pregando para jovens, que era o costume que nós tínhamos. E foi um período difícil na minha vida conjugal, porque a pastora Camila ainda tinha uma situação intranquila em relação à cidade, e ela foi aprovada no concurso da prefeitura um mês depois que nós chegamos, e eu orava por ela. Nós morávamos numa casa que tinha um andar, e eu me recordo que todos os dias, 6 horas da tarde, eu subia naquela varanda e eu colocava as mãos em direção à igreja, e depois eu colocava as mãos em direção à parte de baixo da casa, intercedendo para que a pastora Camila passasse a amar essa cidade. E isso veio de forma natural. O Espírito Santo de Deus foi fazendo isso aos nossos corações. Começamos a amar Parnaíba. Começamos a nos dedicar a fazer com que a igreja, até então chamava-se Bereana, crescesse. Nós levamos uma equipe de 12 irmãos para fazerem um reencontro com Deus. Depois nós abrimos os nossos primeiros GVs. Depois nós realizamos no mês de novembro nosso primeiro encontro, onde existem irmãos da nossa igreja que fizeram aquele primeiro encontro. E foi um período de grande mover do Espírito Santo, com vigílias, com momentos de comunhão da igreja. Sempre a gente fazia alguma coisa após a ceia, era um almoço, a gente se confraternizava muito. E começamos a ver o interesse dessas pessoas a quererem participar das células da igreja. E nós começamos a crescer através das células e começamos a perceber que tínhamos que buscar mais de Deus para oferecer mais também àquelas pessoas. E nós levantamos a nossa equipe de 12, que foi um momento maravilhoso em nossa igreja. Consagramos o primeiro pastor, o pastor Carmino, como nosso copastor na igreja, e começamos a receber muitos irmãos que estavam no mundo, que estavam afastados de Deus, outros irmãos que vieram de outras cidades e começaram a se envolver com o ministério. Começamos a ver os jovens da nossa igreja a crescerem muito e começamos a investir em conferências, em congressos. Nós entendemos que bastávamos acreditar. Tudo é possível para aquele que crê. Até que nós decidimos que aquele lugar na Caramuru não nos cabia mais. Nós já tínhamos feito tudo o que poderíamos ter feito lá. Nós já tínhamos feito salas do lado de trás, nós já tínhamos feito um auditório atrás, nós já tínhamos feito uma galeria e chegamos a fazer 2 cultos por domingo, onde a capacidade máxima ali na igreja era 250 pessoas e nós já estávamos realizando 2 cultos aos domingos. E nós começamos a pensar em um lugar maior. E eu me recordo que eu comecei a orar: Deus, nos direciona. Nós fomos procurar terrenos e um dia eu encontrei um galpão muito grande na BR e fui até Teresina conversar com o proprietário, mas nós não chegamos a fechar o acordo. Então eu cheguei em casa, conversei com a pastora Camila e eu fui procurar. Eu lembro que eu abri até o aplicativo da OLX e coloquei galpão em Parnaíba, encontrei um único galpão. E eu liguei e ele me disse o valor, me disse onde era a localidade, eu fui lá e quando eu cheguei o galpão estava completamente destruído. Há 8 anos nada funcionava ali, mas eu olhei para aquele lugar e eu pensei, é esse o lugar. Não tinha teto, não tinha piso, não tinha mais nada atrás, era só parte do galpão. E mesmo no período de pandemia, nós começamos a investir ali naquele lugar.
Porque tudo que nós fizemos na Igreja da Vida foi baseado em muita fé. E tudo que nós projetamos, Deus realizou ali naquele lugar. Tanto na Caramuru como agora ali no bairro de Fátima. E nós determinamos que nós, em um ano, estaríamos ali naquele lugar. E como nós compramos em dezembro, dia 10 de dezembro de 2019, antes da pandemia, mas no dia, em setembro, dia 5 de setembro de 2020, nós já estávamos nos congregando no novo templo. Nós colocamos o teto e hoje nós já climatizamos, colocamos o forro, colocamos o piso, fizemos cantina na lateral, fizemos os banheiros que não tinham, fizemos o kids, nós temos gabinete, nós temos sala de reunião, nós temos almoxarifado e tudo Deus que foi nos proporcionando cada crescimento. Falar da Igreja da Vida também não é falar apenas da estrutura, mas das pessoas. Deus falou muito ao nosso coração e nós passamos 2 anos orando pela mudança do nome. E Deus falava conosco sobre esse nome porque a intenção de Deus sempre foi dar vida para essas pessoas. E hoje eu vejo isso. Nós temos pessoas que estavam muito depressivas, nós temos pessoas que se congregam ali, que vieram de clínicas de recuperação, nós temos pessoas que eram alcoólatras, nós temos famílias que estavam totalmente destruídas. E eu sempre digo que a Igreja da Vida está de portas abertas para receber essas pessoas. Deus nos deu uma grande visão que nós resumimos em 3 palavras: salvação, santidade e serviço. E nós amamos servir a Deus ali. Nós amamos servir a Deus em Parnaíba. Nós amamos cada membro, cada congregado da Igreja da Vida. Sabemos que temos muito ainda que realizar para Deus. Sabemos que estamos semeando. E quando se fala em semente, a terra é que vai dizer o tempo de colher. E talvez nós possamos colher em 1 ano, em 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas talvez possamos colher daqui a mais 10 anos. Mas hoje temos muito que agradecer esses 10 anos da Igreja da Vida. Temos muito que agradecer ao Senhor, porque Deus tem sido fiel. E Deus continuará sendo fiel. Sabemos que Deus nos chamou para Parnaíba, a nossa vida pertence a Ele. E a Igreja da Vida, certamente, é a igreja mais linda dessa cidade. É a igreja que tem tentado cumprir os propósitos de Deus. A igreja que tem se esforçado para cumprir o chamado do Senhor para essa cidade, porque nós cremos nisso, uma igreja para a cidade. Então, muito obrigado, Igreja da Vida, pelos 10 anos da oportunidade de poder ser pastor de vocês, e parabéns, Igreja da Vida, pelos 10 anos atuando ativamente na cidade de Parnaíba. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.